Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Hoje a aula é sobre os protozoários. O reino protoctista constitui organismos unicelulares eucariontes representados por protozoários e algas. Os protozoários são seres eucariontes que apresentam um núcleo individualizado, que apresentam membrana nuclear e que apresentam organelas membranosas. São unicelulares, apresentam apenas uma célula, e heterótrofos, não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. A maioria deles é aquático e de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive no ser humano. O termo protozoário significa animal primitivo. Isso porque, bem antigamente, os protozoários estavam classificados no reino animal. Uma característica típica dos protozoários é a presença de vacúolos contráteis ou pulsáteis. Esses vacúolos fazem o controle osmótico. O controle osmótico nada mais é do que uma regulação da quantidade de água que entra ou sai da célula. Então, os protozoários têm esse vacúolo contrátil para controlar a quantidade de água que vai entrar ou que vai sair dessa célula. Nessa imagem, é possível observar a estrutura básica de um protozoário. A maioria dos protozoários se alimenta por fagocitose. Lembre-se que protozoários são heterótrofos e eles precisam ingerir ou capturar partículas para se alimentar. Aqui é possível ver uma partícula que um protozoário irá capturar. Ele vai estender parte do seu citoplasma e da sua membrana plasmática para conseguir englobar, para conseguir alcançar essa partícula. Essas prolongações são chamadas de pseudópodes ou pseudópodo, e elas vão ajudar a fazer com que ele consiga ingerir essa partícula que ele quer. A partir do momento em que essa partícula entra no corpo desse ser vivo, ela será digerida pelos lisossomos, e o que sobrar dessa digestão vai ser eliminada depois pelo processo chamado de plasmocitose. Como os protozoários se reproduzem? A maioria dos protozoários apresenta reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade. É um processo simples, onde uma única célula é dividida em duas, dando origem a dois novos seres vivos. Algumas espécies também podem apresentar reprodução sexuada. Nesse caso, há uma certa recombinação genética entre os seres vivos, permitindo uma variabilidade maior. Aqui nós temos a união de dois protozoários, aqui a troca de material genético entre eles, gerando seres diferentes, seres com novas características. Classificação dos protozoários. Os protozoários podem ser classificados facilmente de acordo com a sua estrutura de locomoção. Nós temos os sarcodíneos ou risópodes, os ciliados, os flagelados e os esporozoários. Sarcodíneos ou risópodes são os protozoários que usam prolongamentos do citoplasma, que são chamados de pseudópodes, que são os falsos pés. Um exemplo bem clássico dos protozoários que têm os pseudópodes são as amebas. Os pseudópodes são esses prolongamentos, essas expansões do citoplasma que parecem um monte de perninhas. Os ciliados se locomovem por meio de cílios, que são filamentos curtos e numerosos. Um exemplo bem comum é o paramécio. Flagelados ou mastigófaros. Os flagelados se locomovem por meio de flagelos. O flagelo parece um chicote, uma cauda. Eles usam esse flagelo para capturar alimento e também para sua locomoção. Um exemplo é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Os esporozoários não apresentam nenhum tipo de estrutura de locomoção, como o Toxoplasma gondii. Doenças causadas por protozoários. As protozooses são doenças transmitidas por protozoários, como a amebíase, giardíase, malária e doença de Chagas. Os parasitas geralmente são transmitidos por água e alimentos contaminados com cistos desses animais. Os cistos são uma forma inativa que permite aos protozoários resistir a longos períodos no ambiente, sendo ativados quando entram no hospedeiro. Nessa imagem temos alguns protozoários flagelados que têm o flagelo e que causam doenças.
como a giardíase, a tricomoníase, a doença do sono e a leishmaniose. Doença de Chagas. Essa doença é causada por um protozoário que é transmitido através das fezes de um inseto. A doença de Chagas pode apresentar sintomas distintos na fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, pode haver febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto e nas pernas. Alguns infectados não apresentam sintomas. Na fase crônica, os sintomas podem ser problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e problemas digestivos. Transmissão da doença de Chagas. Pode ser vetorial, quando se tem contato com fezes contaminadas, principalmente do barbeiro, também chamado de chupão, protocó ou bicudo. O que acontece? Esse inseto barbeiro tem hábitos noturnos, ele geralmente sai à noite. E quando ele está picando a pessoa, ele pode acabar defecando. Muito provavelmente, após a picada, a pessoa sofre uma certa reação alérgica e vai coçar. Só que coçando nesse local, ela mesma acaba empurrando essas fezes contaminadas do barbeiro para o local da picada. A transmissão também pode ocorrer através da gestação, quando a mulher está grávida e passa para o seu filho, através da transfusão de sangue ou de órgãos que já estejam contaminados, ou de forma oral, que é quando você ingere alimentos que estejam contaminados com esses parasitas. Prevenção da doença de Chagas. Sabemos que o barbeiro é o transmissor, então evitar o barbeiro vai evitar também a doença de Chagas. Usar telas nas janelas, inseticidas, evitar barbeiros na sua residência vai diminuir a incidência da doença de Chagas. Nessa imagem, podemos ter uma noção de como é o ciclo da doença de Chagas. Através do barbeiro, que é um inseto, esse protozoário penetra na nossa pele e entra na nossa circulação sanguínea. Na circulação sanguínea, ele pode se instalar em músculos, como o miocárdio, e provocar problemas graves no coração. A amebíase, ou também chamada de desenteria amebiana, é uma doença causada por uma ameba. Essa doença é muito comum em países pobres. Estima-se que 50% das pessoas sejam contaminadas por ano. A transmissão da amebíase ocorre principalmente pela ingestão de água ou alimentos que estejam contaminados com essas amebas. Os principais sintomas da amebíase são perda de peso, cólicas estomacais e muita diarreia, e uma diarreia que pode ter sangue, muco ou até mesmo pus. Prevenção. Para evitar a amebíase, é necessário ter cuidados higiênicos, como lavar sempre as mãos, tomar água limpa e filtrada, e cuidar no preparo de alimentos, como frutas e verduras que possam ser consumidas cruas. Nessa imagem, podemos observar o ciclo da amebíase. Ao ingerirmos água ou alimentos contaminados, o protozoário entra em nosso organismo e se instala em nossos intestinos. Ao defecarmos, cistos desses protozoários podem ser eliminados junto com as fezes, contaminando novos ambientes, que, de alguma forma ou outra, podem ser ingeridos através da alimentação ou da água novamente. Toxoplasmose também é conhecida como a doença do gato. Ela é causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii. O ser humano é contaminado ao consumir carne de aves e mamíferos que estejam com os cistos do parasita. A doença também pode ser congênita, ou seja, pode passar da mãe para o bebê durante a gravidez. A transmissão da toxoplasmose ocorre então por diversas formas. Ela pode ser passada da mãe para o bebê, quando a mãe adquire a toxoplasmose e está grávida. Pode ser adquirida através da ingestão de alimentos que estejam contaminados com os cistos do protozoário, mãos sujas, frutas e legumes mal lavadas, e através então do gato. Às vezes essa transmissão não ocorre diretamente através do gato, mas ocorre porque as fezes do gato podem parar em diversos ambientes e se elas estiverem com cistos, os cistos também irão ficar nesses ambientes. A toxoplasmose
pode se tornar uma doença grave. Os protozoários podem se espalhar pelo cérebro, coração, fígado, pulmões, ouvidos e olhos, e pode provocar diversos sintomas e consequências, como linfonodos aumentados, dificuldade para enxergar e até cegueira, dor de cabeça, dor de garganta, manchas pelo corpo, confusão mental, convulsões, aumento no tamanho do fígado e do baço e problemas na audição. A malária é uma doença causada por diferentes espécies de protozoários, sendo que no Brasil o mais comum é o Plasmodium vivax. Ainda hoje, a malária mata milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente países pobres onde há menos investimento no tratamento da doença e na prevenção. A transmissão da malária ocorre através da picada de um mosquito. Esses mosquitos geralmente picam ao anoitecer e ao amanhecer. Quando o mosquito infectado pica um ser humano, os protozoários viajam até o fígado. No fígado, eles penetram nas células vermelhas do sangue, também chamadas de hemácias. Ali, eles se reproduzem rapidamente, fazendo com que haja uma infestação ainda maior desses seres no nosso organismo. Nessa imagem é possível visualizar o ciclo da malária. Então, ocorre a picada do mosquito contaminado. Esse protozoáriozinho vai entrar no nosso sangue, através da corrente sanguínea vai até o fígado, onde ele passa a parasitar as células vermelhas do sangue. Ali, ele se reproduz, destrói as células vermelhas e parasita ainda novas células. Os sintomas da malária são febre alta, calafrios intensos que se alteram com ondas de calor e sudorese abundante, dor na cabeça, dor no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Se a malária não for tratada, ela pode se tornar uma doença grave e levar à morte. A principal forma de prevenção contra a malária é o controle do vetor, o mosquito, colocando mosquiteiros, telas nas janelas, o uso de inseticidas, de repelentes e principalmente evitando água parada, porque é ali que os mosquitos se reproduzem. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e bons estudos.